Meu nome é Dânia e hoje vamos para a quinta aula da linguagem universal. Conteúdo esse trazido pelo irmão Joseph da sétima dimensão. Esse conteúdo vem numa sequência, então, para quem está chegando agora a esse canal, eu sugiro que assista as demais aulas anteriores para uma boa compreensão desse conteúdo. Eu peço ao Divino Pai que nos ilumine com a sabedoria necessária para uma boa compreensão desse conteúdo sagrado. Na aula anterior, nós chegamos a primeiros meses do nascimento desse novo irmão. E quando a criança está nos braços da mãe, as pessoas costumam olhar aquela criança delicada, e quando o olhar dela perceber o olhar do adulto, o físico biológico é frágil, porém o seu propósito é grandioso. É como se fosse um grande armazenamento de informações. A criança está captando novas mensagens e armazenando-as. E o amor está conectando todas as mensagens e fala para a criança. Isso já faz parte do seu propósito. Sorria mais para essa pessoa. Manifeste o seu físico biológico mais acelerado para aquela pessoa. Durma no colo dessa pessoa, porque ela traz a tranquilidade. Sim, mostre que não quer ficar no colo da outra pessoa, porque as conexões não estão acontecendo. O amor já fez as combinações até aquele momento, e ele traz para a criança as informações codificadas. Essa é a pessoa que irá lhe acompanhar por o resto de sua vida. Essa é a pessoa que auxiliará depois do seu despertar. Essa é a pessoa que ali na frente não terá mais contato com você. Essa é a pessoa que precisa de auxílio e nem ela sabe por quê. Tudo o amor abastece nessa nova vida de informações e sentimentos. E é através do olhar, do físico biológico, que a criança se manifesta e se comunica. O corpo é frágil, mas o eu superior não é nada frágil. Você pensa que ela não tem condições de raciocinar. Engano seu. Ela só não está falando, mas ela já sabe muito mais do que muitos adultos que estão ao seu redor. Ela observa e o amor compara. E o amor traz as informações compiladas. Isso faz parte e auxilia o meu propósito. Isso não tem nada a ver com o meu propósito. Preciso descartar. Lá na frente irá me ajudar. Tudo faz parte da sua jornada nesse plano. Isso acontecerá até o primeiro ano de vida desse novo ser. No 13º mês de vida, para alguns, já começa a ver a evolução do aprendizado físico-biológico. O amor começa a se manifestar e a compilar os dados captados e compilados do amor do dia a dia, e o propósito junto com o aprendizado físico-biológico. A criança começa os primeiros passos, as primeiras palavras, e ela se manifesta captando a essência do ambiente, a vibração das pessoas que estão ao redor, o que mostra sua pouca conexão até aquele momento. Quando a criança pede espontaneamente o colo, quando a criança expressa espontaneamente um sorriso, quando a criança, mesmo que o aprendizado físico-biológico não favorece,
uma espontaneidade do propósito, de seguir o propósito, então o sentimento do propósito começa a interagir com aquele comportamento. E o sentimento que for mais apropriado para a criança se fortalece. Por exemplo, a criança que sempre teve contato com seus pais e pouco teve contato com outras pessoas, quando há uma aproximação, não manifestará vontade imediata de haver conexão. Porém, quando o amor conectar o propósito, as informações do ambiente X e o seu comportamento, o que prevalece será o que o amor traz. O comportamento vai se modificando porque o amor é mais forte e neutraliza aquele comportamento de certa segurança e de manter abraçado na mãe. Podemos perceber que a criança começa a se soltar, porque o amor mostra para ela que pode fazer isso, pois há a conexão. E continuar tendo conexão. Isso faz parte do propósito dessa nova vida. Quando não há conexão, a criança vai ficar sempre grudada na mãe, no pai ou outra pessoa com a qual ela tenha uma conexão, que ela tenha um apego, uma proximidade. E não vai liberar a forma de interação com a outra pessoa, porque o amor fala para a criança: fique dessa forma, não porque não irá haver a contribuição significativa para haver um tal rompimento. As sintonias precisam existir e quando não há, o amor desconecta e o físico-biológico prevalece. A criança começa a construir mecanismos de contribuição com este novo mundo que ela está vivendo e mecanismos de defesa. O amor instrui a criança a perceber o quanto há hostilidade, ternura, respeito, amor durante o crescimento dela. Lembrando novamente que o 6º ao 7º ano de idade da criança há fechamento da sua conexão com o outro lado. Este mecanismo de entendimento começa a partir do 1º ano de idade da criança. A criança observa quem começa a transmitir o amor e a hostilidade. Observa como a mãe reage com determinadas situações. Ela começa a compreender as atitudes do pai, da mãe e de todas as pessoas que estão à sua volta. O amor cria um mecanismo de contribuição e de defesa, de entrega ou retratação. A criança consegue compreender, absorver e repelir. O amor deixa a compreensão chegar à criança, ajuda a criança a compreender a situação e ele constrói o mecanismo de defesa íntima, interno para essa criança, para que ela aprenda a repelir o que não faz bem. Lembrando que suas situações emocionais e psicoemocionais, não estamos falando de mecanismo de defesa físico, não, e sim de mecanismos psicoemocionais. As crianças começam a balbuciar algumas palavras a partir de poucos meses de vida, mas geralmente isso se intensifica entre o 1º e o 2º ano de vida. Quando isso começa a se tornar verbal, o amor decodifica através do balbuciar até o momento errôneo da criança se expressar, mas transforma aquilo em emoção e sentimento. As pessoas que estão ao seu redor não compreendem ainda o que ela está tentando falar,
mas o amor transforma a frequência em algo intangível, principalmente para a mãe. Com poucos ruídos, transmitido através da fala mecânica à mãe, e quem convive mais próximo da criança, compreende através da vibração que o amor constrói um mecanismo de comunicação intangível. É como se o amor entendesse o filtro do ouvido do entendimento da mãe, do pai e de outras pessoas e fizesse a limpeza daquele som e transformasse em algo compreensível para o ouvido da mãe e do pai. Isso se chama decodificação da linguagem da criança através do amor. Para entender, vamos imaginar a frequência de uma conversa onde existem duas pessoas de diferentes países, cada uma falando um idioma diferente, que não se entende através da fala. Porém, depois que começa a haver a convivência, a tentativa entre um e outro, a comunicação começa a se tornar compreensível. Quando a comunicação está à mercê da evolução, do despertar daquele momento, o amor é a linguagem universal. E é universal para que o amor conecte você do plano terreno para qualquer irmão de qualquer parte do universo, porque ele decodifica todos os sinais e faz com que você e o outro irmão comecem a se entender, mesmo não sabendo o que o outro fisicamente está transmitindo. A criança começa a compreender cada vez mais o meio em que está convivendo. As crianças que nascem mudas, que não falam, essas crianças o amor decodifica mais profundamente através do olhar e do gesto. O amor decodifica o olhar da criança que não consegue falar, ele transmite para a mãe e as outras pessoas a comunicação através do seu olhar. A mãe e os outros compreendem o que a criança está falando através do olhar. As crianças que não conseguem ouvir, que não conseguem falar, que não conseguem ver, o amor conecta a vibração mais pura do ambiente e ele faz com que chegue através da glândula pineal dessa criança. É como o caso dos irmãos que canalizam. Eles verbalizam o que o ser de luz fala. Essa criança que não escuta, que não consegue ver, que não consegue falar, o amor conecta o ambiente e transmite através da glândula pineal dessa criança. E mesmo a criança imóvel, ela sabe o que está sendo falado, o que está acontecendo. O amor é revolucionário, o amor conecta tudo. Para aqueles que acham que as crianças não podem escutar, ver, ouvir ou sentir, elas são conectadas através da vibração da glândula pineal. Em tudo ela tem interação, tudo. E mesmo aquela criança que aparentemente você fala que está em estado vegetativo, tem a compreensão. O amor contribui nessa evolução e mesmo aos olhares físicos do humano, aqueles irmãos que estão nesse estado têm a compreensão do ambiente que estão. Eles sentem o amor da mãe e do pai e de todos que estão à sua volta. Ele sabe quem é quem e compreende através do amor todas as emoções que estão à sua volta. Por isso, não menospreze o sentimento de quem está sentindo. Os sentidos físicos e os sentidos universais são sentidos no coração. O amor conecta através do coração todos os seres universais
E é assim que acontece a comunicação. A criança, quando começa a se comunicar através da fala, e todos já compreendem, ela sente que o mundo começa a compreendê-la e começam a haver entendimentos físicos da fala. Então o amor começa a observar de lado como está acontecendo essa comunicação. Quando houver momentos em que essa comunicação não for saudável, o amor interage com a criança. O amor filtra aquela palavra e coloca na memória adormecida da criança. Não há esquecimento, há o bloqueio. Quando a criança começa a evoluir e começa a acontecer constantes prejuízos emocionais para ela, e isso começa a se tornar repetitivo, o amor conecta ao seu propósito e há uma compreensão do propósito para o momento. E mesmo sendo uma criança, com 5 ou 6 anos, o amor compreende que algumas situações fazem parte de sua evolução, do seu propósito e do seu ensinamento. Então, o amor mantém o que for saudável para a criança compreender o seu propósito. Nesse caso, saudável no sentido de, com essa idade, com essa compreensão, ela sentir que algo está sendo exposto, acontecendo para haver uma compreensão maior mais à frente, o que pode ser na sua vida adulta, inclusive. Nem tudo o amor irá bloquear, porque o amor conecta ao propósito e faz a avaliação do que pode e do que não pode manter naquele momento. Às vezes, o amor mantém, porque aquilo faz parte da sua caminhada. A criança cresce, se torna um adolescente, se torna um adulto. O pai é justo em tudo o que faz, pois mesmo a criança precisa compreender algo para quando chegar aos 10, 15, 20 anos, que o aprendizado se estabeleça. E se o amor bloqueasse 100% do seu propósito, do seu ensinamento, não haveria necessidade desse irmão e dessa irmã que virem para cá, e isso também é amor. Mas é uma compreensão que, embora possa ser dolorida, é necessária. O amor calibra a dosagem do entendimento para a idade da criança, ou seja, a dosagem diferente de frequência de entendimento para aquilo. Por exemplo, quando a criança é constantemente xingada, menosprezada, esquecida, o amor entende que o grau que ela irá filtrar. Digamos que existe 10 graus de compreensão para uma única palavra. O amor deixará aquela informação ser passada para a criança num grau de entendimento 3, por exemplo. Porque aquilo faz parte, já está conectado com o seu propósito. E isso é saudável para ver a evolução, a compreensão para as etapas do seu crescimento, da evolução, para chegar ao momento de haver a compreensão do seu propósito. E quando a criança chegar nos 10 anos, haverá um comportamento, um entendimento a respeito daquilo. Quando chegar aos 15, aos 20 sucessivamente, é como se colocasse uma pilha de livros e subissem em cima da pilha para tocar o teto. Você só conseguirá tocar o teto, que é o propósito máximo, se você colocar constantemente os livros já lidos. O amor constrói esses pilares, essa escada para você tocar o seu propósito. Chegamos ao momento em que há o desligamento. Às vezes acontece aos 5 anos, às vezes aos 6,
e às vezes ao 7 e às vezes fica uma fenda aberta. Quando há o fechamento com o outro lado, quando as percepções da espiritualidade começam a desaparecer, o amor não mais permitirá que esse irmão tenha contatos diretos com o outro lado, mas auxiliará e nutrirá este irmão através da conexão filtrada pelo amor. O outro lado do véu, ajuda a compreender, inclusive, quando há situações delicadas para essa criança, pois há uma comunicação, principalmente este irmão para outros que já fizeram parte de sua vida. O amor mantém o elo dos seus entes queridos, dos seus outros irmãos, em outras vidas, por exemplo. Há, até o fechamento, um caminho aberto para o outro lado. Esse caminho está aberto aos sentidos físicos da criança, e a criança consegue ver, ouvir e se manifestar através da fala com o outro. O amor mantém e filtra as conexões para ver o crescimento saudável da criança. As compreensões que a criança passa até o seu desligamento também acontecem com o outro lado. O amor está decodificando as mensagens do outro lado do véu para este plano físico. É como se houvesse um telefone sem fio, onde as frequências às vezes estão interrompidas e não acontecem. É como um rádio que não está legível à transmissão, que não está bem sintonizado em determinada estação. O amor conecta os dois mundos e faz com que este mundo auxilie na compreensão do que está acontecendo, até aquele momento com o mundo novo em que a criança está convivendo neste plano. É comum a criança ver, ouvir e falar com outros irmãos que já tiveram passagem por aqui, e há casos de crianças que mantêm a conexão com irmãos que nunca estiveram aqui, cada um com o seu propósito e o seu grau de elevação. As crianças índicos, cristal e arco-íris, principalmente as últimas, as arco-íris, se conectam com o universo e não necessariamente são irmãos que estiveram aqui. Está acontecendo muita conexão com o universo porque você está em um processo evolutivo da nova era. Há conexões com irmãos de outras esferas, que não necessariamente já passaram por aqui. A criança manterá seu contato aos 5, aos 6 ou mais anos de idade, até acontecer o bloqueio, e o amor constantemente estará com o irmão. E o seu eu superior estará presente. Os seus mentores estarão conectados e o amor é a linha tênue de ligação com todos eles. É como se tivesse uma corda invisível e você estivesse segurando vários balões que estão flutuando. O amor é a corda invisível, é a frequência de comunicação com este irmão que está bloqueando o contato com o outro lado. Constantemente você está conectado com o seu eu, com os seus mentores, com o seu propósito, e ali acontece o esquecimento, a desconexão com o outro lado. Mais para frente, você irá entender como acontecem as ligações entre este irmão e o seu eu, e os mentores, e o seu propósito e o universo. São pequenas faíscas de frequências que o amor conecta com este irmão, digamos, como balões
como os balões, que estão sempre conectados com ele. Chegamos ao término da nossa aula e eu agradeço ao Ser de Luz Joseph, que nos trouxe esse conhecimento, a todos vocês que estiveram aqui, até aqui nessa aula, e aqui eu agradeço de fundo do coração. Gratidão a todos.